E aí, Resistência? Aqui é o Rogue trazendo mais um vídeo de atualização da banlist, aqui para quem joga Chaotic pelo Recode. E meus amigos, que lista foi essa? Eu estou gravando esse vídeo no mesmo dia que eu percebi que ela foi lançada e vamos comentar um pouco a respeito das mudanças e como elas podem e vão afetar o meta. Começando o vídeo com a justificativa, sempre no servidor mundial de Chaotic, o servidor geral, os administradores atualizam a banlist e aí tem alguns comentários sobre as cartas. E aí, antes de falar a lista, eles colocaram esse texto, dizendo que o propósito da atualização da banlist é dar um boost substancial para os decks de Submundo Burn e reduzir a saturação de decks Mypedium. Então acaba sendo uma correção e vai haver também algumas mudanças adicionais que vão ser implementadas. Então assim, parece meio que piada, né? Porque falar que os decks Mypedians estão muito saturados e que os decks de Submundo precisam, os decks de Burn precisam de um boost, é muito estranho, sinceramente. Tudo bem que o parâmetro que eles usam para a banlist muitas vezes são os torneios que são realizados no próprio servidor. E aí, geralmente, no cotidiano de jogar pelo Recode acaba sendo um pouco diferente. Mas assim, ao meu ver, os decks de Submundo estão com duas cópias do Umar liberados e sempre tentavam frear esses decks. Limitava Umar, liberava Umar. Depois tentaram também banir o Phlogiston, que é um local que beneficia muito essa criatura. Mas os decks de Submundo atualmente têm o Umar liberado a 2, Logiston também está liberado, eles estão praticamente com força total, com algumas restrições tipo o Zamu e outras cartas assim, mas os decks de Burn não estão fracos de forma nenhuma. Já teve listas que eles estavam muito mais fracos, aí precisavam mesmo de alguma melhoria, mas eles são top decks, com certeza. Então meio que essa banlist só vai servir para deixar eles top um, eu acho, de decks de Chaotic e para refrear os decks Mypedium ou qualquer outro counter que eles possuam. Então vamos falar um pouco sobre as outras cartas. As cartas, na verdade, as alterações. Primeiro, o Enderrap, o High Mild do deserto. Ele estava liberado a uma cópia, né, uma carta Unique, e agora foi banido, então afetado pela banlist. Ele estava sendo muito usado em alguns decks de Mypedium, então eu já cheguei a ver usando multiplicando o consumo em Cacophony, então fazia um burn até que é bem eficiente com essa carta. Ele também poderia ser usado, por exemplo, se algum Mildic chave do seu deck fosse negado contra algum deck de outro mundo, por exemplo, e aí você duplicaria esse Mildic e conseguiria então utilizar o seu efeito. O oponente perderia um negate. E esse N-Rap estava sendo bem usado como um suporte, substituindo até outros suportes de decks de strike, como o Wike. Então, acredito que em torneios foi visto muita coisa com essa carta, e aí então ele foi banido. Então não está mais liberado nos decks. Outra carta que foi ceifada foi o Nikuin. Ele estava liberado a duas cópias e agora está limitado a apenas uma cópia. Para mim, ele é um counter direto mesmo de decks de burn, porque ele se torna inalvejável se ele perder equipamento. Geralmente ele é equipado com algum equipamento que se sacrifica, como Nexus Fuse ou até a flauta. Então no início do combate já dá para deixar ele inalvejável. Então mesmo que o oponente cause burn e leve a Ilexia ou alguns outros suportes, ainda fica um lutador dos bons totalmente inalvejável para você ter que derrubar na base do ataque. Então, foi liberado a uma cópia, mas foi meio que um morde e assopra, porque ao mesmo tempo que o Nikuin perdeu uma cópia, o Hayadron foi liberado a uma cópia. Ele estava banido, totalmente banido, agora liberou uma cópia. E assim, o Hayadron, ele tem uma passiva de um Balancing Battle Song, que é o efeito dele, mas no mesmo deck que você tinha o Nikuin, você pode colocar um Hayadron de volta, muda o equipamento e na essência fica a mesma coisa. Os decks de Mandibular Compost, duas rainhas, uns Mandíbulos para mandar para o descarte. Na essência realmente do deck muda um pouco, porque agora você precisa de alguma mecânica para ativar a Hive, seja a Ilexia ou mandando o Elna para o descarte. Mas enfim, foi embora uma cópia de um, veio uma cópia do outro só para tentar frear um pouco o Denian e tirar um lutador inalvejável das opções de deck.
Outra carta que foi reduzida a uma cópia foi o Melody of Mirage. Pois é, estava liberado a 2 cópias e agora está liberado apenas a uma, e a justificativa para frear deck de Mypedium. É isso mesmo. A lista foi só para tentar tirar deck de Mypedium do topo e colocar o Burn de volta. Então é isso aí. Melody of Mirage é usado até em decks mistos. Ele é um Music muito eficiente, ainda mais levando em conta que é da primeira coleção. É uma carta que todo deck de Mypedium usaria, deveria usar. E agora a opção é substituir. Se você depende muito desses recursos, existe um substituto direto, que é a Aegis Area. Você pode usar. E é ainda melhor, porque ao invés de fazer o dano zero, ele nega o ataque totalmente. Só que se você estiver jogando de strike, você pode perder o seu bônus de strike, caso você não tenha atacado ainda, né? Outra carta que foi totalmente banida foi Puril Forest, um local que retira o Defender das criaturas. Esse local é muito interessante para você pular em cima dos suportes ou das cartas, eliminando o Defender do adversário. Isso pode prejudicar bastante a estratégia do oponente, mas eu não acho que essa carta merecia ser totalmente banida. Eu acho que é uma carta útil, é um counter normal para alguns decks. Uh, é um counter até para Mypedium. Você não lutar contra o Malvadinho e tentar pular contra outra criatura pode ser eficiente. Mas decidiram banir essa carta e, enfim, meio que é só o choro é livre mesmo. Uma carta que saiu da banlist, no caso a limitada, foi Praxor Chasm. Limitada não, tá liberada 2 cópias mesmo. Praxor Chasm, a versão The Blight. E que é mais basicamente uma das coisas que faltava para Burn realmente ficar com força total. Porque esse local, quando é ativo, nenhuma criatura pode ser curada ou ganhar energia. Somente os zeladores, caretakers. E eles são muito pouco usados na prática. E o efeito miragem é bom ainda porque pode reduzir a energia de uma criatura em 20. Então os dois efeitos ajudam e muito os decks de Burn. Então mais um boost para eles. Mais forte do que isso, só liberando o Zamul, porque aí literalmente o oponente nem clica, nem faz nada. Alguns decks de Burn estavam usando o Denying Dirge, que consegue simular uma fração desse poder que esse local possui. É um Music válido. E enfim, Burn força total com certeza. E talvez um deck que é beneficiado, decks que são beneficiados com esse local solto, são decks de Burn que não usam Submundo. Eu, por exemplo, que inventei até de usar Submundo Burn, Danian Burn. Então é interessante também para os meus decks. E até para os decks de Herken, que estava meio que sumido. Mas agora com esse local solto você pode fazer um jogo do tipo ninguém cura, só eu. Já que o Herken é um zelador e é praticamente o único zelador que vê jogo. Ele e o Garvey também, tipo, como lutadores, tem uma energia legal para poder lutar. E por fim, finalizando, mais uma carta que foi totalmente banida, Royal Mypedium Academy of Melee Arts, conhecida como Royal Mypedium, enfim. Basicamente um local que é o principal counter de decks de Burn. Quando esse local é revelado, quem joga de Burn só cruza os braços e se prepara para o próximo turno. Foi no caso banida, não vai ver mais jogo, então é isso aí. Decks que também usavam esse efeito para eliminar Reckless ou qualquer outro efeito de dano vão sofrer um nerf por causa disso. Quem joga de Burn realmente deve estar pulando de alegria com essa lista. Não tiraram nada, trouxeram um local que ajuda e baniram o principal local counter. Então, assim, Burn sempre foi top dos metas, tipo, top decks com certeza, e agora é que chega para top 1 mesmo. Essa foi meio que a lista. Comente aqui embaixo o que você achou, o que espera, se tem jogado com uma certa frequência. Vem para o nosso Discord, se inscreve no canal se é novo por aqui. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.